ter vocês aqui, né? Sempre bem-vindos. Canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente, muito bem. Vocês entraram antes de mim, né? Veio a vinheta e eu não entrei, e agora a gente está aqui também transmitindo para o pessoal que gosta de assistir no vertical. Então você vem chegando, porque a partir de agora você está presente num canal que quer tirar as talas do olho do pessoal que está de saco cheio da mídia tradicional, trazendo notícia patrocinada pelo governo para vocês, né? Aqui o YouTube permite que nós façamos o jornalismo verdade de fato, né? Isento, com uma opinião abalizada, trazendo comentários de pessoas que estão aí monitorando todo esse cenário político maluco que a gente vive, e hoje eu trouxe aqui 4 temas muito pertinentes, por isso eu peço a sua interação aqui no vertical e aqui no horizontal. Peço também a você que não apoia um canal de direita, que você seja um patrono do nosso canal, tá? Diferentemente de canais esquerdistas, os canais de direita não têm apoio nenhum do governo. Então, quem é o patrocinador desses canais? Você que assiste e que quer informações centradas e independentes. Você fortalece a independência dos canais. Então tem o canal do Pavinato, tem o canal do Constantino, tem alguns deputados aí, mas os deputados não precisam desse apoio porque eles têm, né, os salários deles. Então, independentemente se for deputado de esquerda ou direita, não precisa disso. Porém, canais jornalísticos independentes aqui do YouTube precisam sim do seu fortalecimento. Então a gente agradece demais aos patronos que estão aqui oferecendo seus Pix, seja de R$1, de 2, de 10, de 50, quanto você quiser, você ajuda a gente aqui a fortalecer a nossa democracia, né? É assim que a gente faz um país livre e isento. Você gosta do teu conteúdo, você apoia o conteúdo. Tá vendo aí a torcida do Corinthians apoiando para quitar o estádio? Eu sou contra. Né? Não foi uma dívida adquirida. É a mesma coisa eu ter boletos aqui na minha frente e falar assim, ó, me ajuda a pagar os boletos. Não, não é para isso que você faz o seu Pix. Seu Pix é injetado 100% em estrutura aqui do canal para ficar mais legal, para ficar melhor, para ficar com cenário, com iluminação, com som melhor, né? Tudo isso aqui a gente reverte em prol de nós mesmos, dessa comunidade maravilhosa que a gente está construindo aqui. São 140 mil inscritos em um canal, 75 mil inscritos no canal Brasil Inteligente. Então, se você está chegando pela primeira vez, clique no gostei, clique no ganchinho aí embaixo no compartilhamento e faça o seu comentário, assim como a Maria Rosa Dantas, a Saigóia, e que é a Maria Goretti, pelo jeito, né? Tá como Cigóia aqui, que a gente vai colocar o seu comentário, não precisa ser membro, não precisa pagar superchat para que você apareça aqui na tela. Vamos de cara aqui com o primeiro tema, né? O Gustavo Gayer traz uma questão que é muito importante a gente debater. Por que que o Lula e o Haddad estão se voltando contra a população de baixa renda? O que está acontecendo com esse governo que sempre foi apelidado de pai dos pobres, né? O governo assistencialista da esquerda? Por que que eles estão mirando no BPC Loas, mirando no aposentado, no pensionista, e de fato está sendo catastrófico, né? Porque todo aquele discurso bonito, aquele bico doce do Lula, aquele bico doce do Haddad, de querer taxar os ricos para favorecer os pobres, está indo por água abaixo, né? Eles estão vendo que é mais fácil atirar no próprio público deles. E por que que eles não têm coragem de atirar na classe média, de atirar na classe alta? Eles estão mirando os super ricos e agora os super pobres. Essa é a minha concepção e a gente vai debater, e eu quero o seu comentário e a sua opinião em relação a isso. Portanto, vamos ao que interessa. O deputado federal Gustavo Gayer traz um curto vídeo para a gente fazer essa reflexão. Que o PT arrumou agora. Foram quase 2 meses de reuniões para poder elaborar o pacote de corte de gastos. Afinal de contas, o mercado, os investidores, ninguém aguentava mais o gasto desenfreado, o rombo fiscal, né? Um governo que estava claramente levando o Brasil para o precipício. O que eles fizeram? Eles conseguiram acelerar esse processo. Mas vamos lá. O pacote do corte de gastos ficou pronto. Depois de muita espera, o dólar já passando da casa dos R$ 6,07 hoje. E aí o Haddad apresenta o pacote. Agora eu vou te falar, por que é a lambança? O PT ainda grita aos 4 cantos como se fosse o partido que protege os pobres, os deputados, os parlamentares que ajudam os pobres. Inclusive o Lula tem o título, né, por muitas pessoas, pela parcela imbecil do Brasil, de o pai dos pobres. Eu acho que é um título que ele vai perder agora. Você não vê por aí pais assassinando e matando e destruindo a vida dos seus filhos. Esse pacote
que eles vão apresentar, e que, na verdade, já apresentaram para o Congresso votar, é o verdadeiro pacote da maldade. E quem está falando isso não sou eu, não. Quem está te falando isso é um dos maiores defensores do governo Lula, que é a Folha de São Paulo. Duro golpe do governo petista nos pobres. Vou te apresentar só alguns detalhes. Vamos lá. Corte na educação de 5,5 bilhões. Educação. Lembrando que o Lula dizia isso aqui, ó. Lá em 2017, nós triplicamos o orçamento da educação. Toda vez que você ouvir um governo dizendo que vai cortar a educação, ele não merece respeito. Estas são as palavras do Lula. E qual que vai ser o corte da educação do governo dele? 5,5 bilhões. Isso porque já teve vários outros cortes. Faculdades que entraram em greve, ficaram 3 meses em greve. Nós temos faculdades hoje no Brasil que não tem dinheiro para pagar a luz delas. Mas olha o nível da maldade. Taxade não perdoa nem doentes terminais. Olha a sacanagem que eles fizeram aqui. Veja abaixo quais doenças perdem direito à isenção total do imposto de renda. Olha só, moléstia profissional causada por condições de ambiente de trabalho, tuberculose, alienação mental, esclerose múltipla, cegueira, hanseníase, AIDS, tudo que você imaginar, essas pessoas que antes tinham isenção do imposto fiscal não terão mais. Agora vamos para outra parte que assusta, que é a coluna do Folha de São Paulo. Presta atenção. Com o impostômetro extrapolando a casa dos 3 trilhões em 2024, o governo brasileiro não pode se queixar de arrecadação. Lembrando, esse governo está batendo recorde de arrecadação porque foram tantos impostos e tantos tributos que eles criaram que estão arrancando mais dinheiro de nós. E mesmo assim jogou o Brasil nesse colapso econômico. Não é novidade que sempre se gastou mal, mas as contas públicas acumulando déficit de 105 bi, o pacote de contenção anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio com o objetivo de atenuar essa realidade e economizar os 70 bilhões. Ou seja, o pacote do Haddad não consegue nem resgatar o que já está de déficit. E a expectativa é que vai aumentar mais. Só não se esperava que as medidas de contenção de gastos fossem enxugar a gordura de quem tradicionalmente é desnutrido. Uma das medidas da regra fiscal petista é atacar os mais pobres do país. O tecido social que enfrenta a maior vulnerabilidade econômica e que depende do programa social para existir. Foi o alvo de medidas austeras. Ai de quem acreditou em Wellington Dias, ministro do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que na véspera do anúncio de Haddad garantiu que as regras do BPC sairiam ilesas no corte de gastos. Não só será mexido, como sofrerá drástica reforma no BPC. Garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos. Ou seja, pessoas que têm deficiência, idosos há mais de 65 anos, têm aquele salário mínimo, não é? Acabou isso daí. Isso aí vai mudar muito, tá? E para pior. Com o pretexto de aperfeiçoar os mecanismos de controle, o mesmo governo que outrora flexibilizou os titulares de benefícios assistenciais, fazer empréstimos consignados ou apostar em mais de 3 bi em bets agora endurece o cerco. O projeto de lei, o deputado José Guimarães, cria várias barreiras jurídicas aos mais pobres e miseráveis. Historicamente, um dos requisitos do BPC é a miserabilidade, cujo interessado é investigado para saber se a renda per capita de cada membro do grupo familiar é superior a 1/4 do salário mínimo. A estratégia do governo é ampliar o conceito de família, para localizar a renda de algum parente distante a fim de atrapalhar a concessão. Então, antes, o jeito que era feito o cálculo era das pessoas que moravam na mesma casa. Agora eles vão pegar primo, tia e somar o salário de todo mundo para tirar essas pessoas do BPC. Tem cabimento, cara? O novo requisito considera a renda de cônjuge e companheiro não coabitante e renda de irmãos, filhos e enteados, ainda que não viviam sob o mesmo teto. Olha a loucura! Atualmente, não deve ser considerado no cálculo de renda familiar o benefício do valor de um salário mínimo recebido por deficientes ou idosos. O projeto atropela de uma só vez o direito do Estatuto do Idoso e da pessoa com deficiência. A renda de todos deve ser contabilizada. Se um casal de idosos morar juntos, o fato do marido ganhar a aposentadoria mínima é suficiente para obstar o ganho do BPC da esposa. Adultos, crianças... Cara, isso é muita sacanagem. Muita sacanagem. Adultos, crianças e adolescentes com deficiência e impedimento graves podem ser tolhidos do BPC. O novo texto ressuscita o conceito portador de deficiência, né?
portador com deficiência, regredindo ao ano de 1993, quando passa a exigir que a deficiência e impedimento gere incapacidade para a vida independente e para o trabalho, ignorando a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Nova York. O Brasil comete todo tipo de excesso de gastos nas suas camadas abastadas, mas na hora de austeridade fiscal resolveu pegar os mais pobres para pagar a conta. O governo do PT, o pai dos pobres, aquele que cuida dos pobres, gastou demais, enfiou o Brasil numa dívida absurda, rombo fiscal, investidor correndo, dólar estourando, e o que ele decide fazer? Ele decide arrancar os benefícios dos mais pobres, dos mais vulneráveis, miseráveis, aqueles que normalmente votam neles, e tirar o benefício desse pessoal para poder economizar dinheiro. Este é o governo do PT. Então, esse pacote que eles querem aprovar agora no Congresso é o pacote da maldade, é o pacote da miséria. Roubaram, desviaram, gastaram mal feito. Nós temos aí 63 milhões até agora que a Janja gastou. Aí tem o Janja Palusa, aí tem um novo avião, tem 16 bilhões que eles gastaram da Lei Rouanet. Quando eles quebram o Brasil, de onde que eles decidem tirar o dinheiro? Qual é o lugar que eles vão imediatamente para tirar o dinheiro? Dos mais pobres. É isso que o governo fez. E quer, e vai usar o Flávio Dino, manipulando as emendas, segurando, controlando as emendas parlamentares, para fazer com que o Congresso vote a favor disso daí. Agora eu vou dizer uma coisa. Obviamente, eu vou votar contra. Absurdo. Esse pacote é um absurdo contra as pessoas que mais precisam de assistência, mas ele vai comprar o Congresso. Esse que é o problema. A gente colocou, querendo ou não, essas eleições passadas para deputados federais colocaram pessoas ali que não estão preocupadas com o povo mais pobre, eles estão preocupados em ter emenda. Porque aí, olha só como é que funciona o cálculo. Joga o povo na miséria, pega uma emendazinha de 20 milhões, distribui bem distribuída ali, garante a próxima eleição desse deputado para o ano 2026. Você está entendendo? A miséria é uma indústria de reeleição de parlamentares corruptos. Então, quanto mais miséria tem nos estados desses parlamentares, R$1 da emenda vale muito mais votos. Então eles estão valorizando a emenda deles, jogando esse pessoal na miséria. Por isso que eu tenho certeza que eles vão se vender e vão votar a favor dessa porcaria. Esse é o verdadeiro pacote da maldade. Um abraço. Parabéns. Parabéns a todos que elegeram, né, esse governo. A gente já previa. A gente que sempre foi contrário a esse tipo de papo furado, a gente já previa. Né? Tem aquele cara que é estádio, eu já sabia Galvão. E aí muitos que ficaram puto da vida com o Bolsonaro porque não liberou o 14º do aposentado, hoje estão aí na boca de perder o benefício. Porque o BPC não tinha culpa disso. O 14º não era para o BPC. O BPC a gente luta pelo 13º. O BPC nem 13º tem. O BPC, para quem não sabe, é o benefício de prestação continuada, para quem nunca contribuiu para a Previdência, mas é deficiente físico, muitos com problemas mentais, tá? A gente sabe que a gente tem um atendimento para esse público. Problemas mentais que vivem numa linha de pobreza, num nível que chega com a unha suja, porque não tem água encanada em casa. E aí 33 milhões para fazer um evento que o Janja Palusa durou nem 3 dias? Quem que foi tocar lá? O Maroon 5, o Coldplay? Que 33 milhões são esses? Isso tem. Aí vai lá cortar salário mínimo agora de uma porrada de BPC Loas. Você tá feliz? Interaja aqui no chat. É o jeito que você tem de se manifestar. Tá aqui, ó. Né? A Vera Pelvezan, essa culpa eu não tenho. Fora a Lula. A gente não tem a culpa, Vera. Mas a gente paga a conta junto. A gente paga essa conta junto, porque a maioria... subentende-se, não vamos falar aqui, né, de nenhum tipo de erro na digitação ali do voto, né, se é que vocês me entendem, não vamos acreditar nisso, mesmo porque eu acredito ainda que as urnas estão conseguindo ser manifestadas, tanto que foi a vitória nas eleições municipais aí da direita e da centro-direita. Mas você que tem o voto de cabresto e vota sempre no governo da esquerda, porque acha que não vai desamparar você, tá aí. Quando que o governo ditatorial do Bolsonaro foi meter a mão no dinheiro de vocês? Isso é pior do que o Collor de Mello prender o dinheiro na poupança. Isso é arrancar a dignidade do brasileiro que recebe o benefício de prestação continuada. É arrancar
com 9 dedos o benefício de prestação continuada de vocês. Isso que eu falo, fortaleçam os canais que estão trazendo a real para vocês aqui. Fortaleçam os canais. Seja patrono. Ajude a gente a continuar aqui. Daqui a pouco o YouTube vem e corta a monetização para calar a boca da gente. Estão querendo votar regulação ali. Nada contra votar regulação, mas com esse governo aí, com o Alexandre de Moraes lá, fazendo o que ele quer, vocês querem regulação? Vai tirar os canais que estão falando contra o governo do ar. Ou vocês têm alguma dúvida disso? Ai, ai. Deixa o seu joinha, compartilhe e participe, porque essa live vai esquentar. Vamos para o próximo tema aqui. Coloca para mim na tela aí o que aconteceu. Tem o Bolsonaro falando da facada, tá? Fica comigo até o final, que esse vídeo aqui você vai gostar. Mediante a essa situação, ou merdiante a essa situação, se as eleições fossem hoje, se Bolsonaro estivesse elegível, a Auriverde Bauru trouxe uma pesquisa. Se fosse hoje, olha o que aconteceria. Se a eleição presidencial fosse hoje, Jair Bolsonaro, que neste momento está inelegível, teria 37,6% dos votos contra 33,6% do atual ocupante do Palácio do Planalto, Lula, segundo o levantamento do Paraná Pesquisas, realizado de 21 a 25 de novembro de 2024. Como a margem de erro do estudo é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois possíveis candidatos estão em situação de empate técnico. O levantamento coletou dados já durante o período em que se tornou pública uma investigação da Polícia Federal que acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de ter sido um dos organizadores de um golpe de Estado frustrado no final de 2022. Dessa forma, o resultado da pesquisa veio já com o efeito do intenso noticiário a respeito desse processo, que é relatado no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes. No cenário de primeiro turno, em que Bolsonaro lidera numericamente e Lula está em segundo lugar, há também Ciro Gomes, do PDT, com 7,9%, Simone Tebet, do MDB, com 7,7%, e Ronaldo Caiado, do União Brasil, com 3,7%. Essa pesquisa foi realizada nas 27 unidades da federação, com 2.014 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro, como eu disse, é de 2,2 pontos percentuais, tanto para mais quanto para menos. Ô, João, quem é que é o Instituto? Paraná Pesquisas. Olha, eu fico imaginando uma pesquisa de... desculpa, vou entrar aqui no cerveja. É um negócio que eu entendo. Cerveja. Eu queria saber quem é que numa pesquisa responde assim, eu bebo Kaiser. Eu bebo Kaiser porque eu estou arrebentado, estou sem grana, é o que sobrou. Você tem que justificar de alguma forma uma escolha como essa. Porque a gente sabe que não é bom. Não tem, né? Eu acho que nem existe mais. Por isso que eu estou falando aqui. Né? Não seria deselegante a esse ponto. Mas quem é que responde Simone Tebet numa pesquisa? Quem é que é assim, ó, eu sou Simone Tebet. Não, Silvio, me perdoe, mas eu queria entender. A cada 100 pessoas, 100, 7 disseram Simone Tebet. Meu Deus, acho que nem ela lembra o nome dela mais. Entendeu? Ela está com dificuldades. Eu tenho informação de amigos de Três Lagoas, que é aqui perto, entre aspas, mas passa por Bauru, 300 quilômetros é Três Lagoas. Né? A gente faz eventos lá, tal, não sei o quê. Pessoas falam assim, Pitoli, ninguém sabe quem é mais aqui, ninguém não passa, não consegue ser eleita síndica do condomínio onde mora, sabe? Então, veja, nós estamos tratando de uma pessoa, de um nome, que não pode aparecer numa pesquisa com 7%. Me perdoe. Veja, eu vou tocar no Vesperinho aqui agora. Tem Pablo Marçal nessa pesquisa aí, João? Não. Você percebe? Veja, o cara causou uma confusão ali atrás. Ele deveria estar aí do ponto de vista da confusão continuar. Agora, Simone Tebet com 7%? Eu não estou defendendo Marçal, não, hein? Só estou dizendo o seguinte, veja a incoerência do que propõe uma pesquisa como essa. Me perdoe. Desculpa, eu ia comentar Simone Tebet. Tudo bem, Bolsonaro é líder, eu acho que até pouco, com 37 aí. Mas você tem que gastar o meu tempo falando Simone Tebet com 7%. Os caras estão rindo da minha cara. É por isso que é difícil de falar de pesquisa, Olavo. Eles não se ajudam, né?
Porra, Parece Simone que não tem Tebet. um amigo para dar conselho. É. Não faz isso. Olha, na casa da Simone ela teve 7%. Não é possível. Me lembrei, assim, vamos fazer um comentário leve, porque não dá para fazer um comentário sério, né? Mas beleza, Bolsonaro numa boa localização, aí você tem um senso de oportunidade gigante, né? Uma pesquisa aí nessa fritura toda que está acontecendo. Me lembrei quando o Corinthians foi para a segunda divisão. Mas precisa lembrar essas coisas Não, a também. Fiel manteve. A torcida? A Fiel foi Sim, firme. foi. Manteve. Mas doeu. Doeu, mas foi firme. Doeu. Tem um ponto aí, a Fiel é firme, a Fiel não abandona o barco, não. Mas quem não abandonou a Simone Tebet? Meu Deus. Não falando de Bolsonaro, perdão. O do Bolsonaro. Falando de Bolsonaro. Não, mas eu tô pensando na Simone Tebet. Tá. Meu foco é Simone Tebet. Eu acho que... Silvio, eu sei o quanto você releva as pesquisas, eu concordo contigo, mas, meu Deus do céu, fica difícil assim, Silvio. E o pai dela foi um grande senador, Sim. né? Agora, ela, de fato, entra para a história da forma como aparece aí, né? Pitoli, eu não levo nenhuma pesquisa a sério, sinto muito, conheço até alguns donos de instituto de pesquisa, enfim, peço desculpas, mas eu não levo nenhuma a sério. Porém, é possível entender um fato, né? Eu trabalho com fatos. O presidente Jair Bolsonaro é o maior cabo eleitoral da última eleição. Rodou o Brasil, do norte ao sul. Onde pisou, arrastou multidões. O presidente Lula não sai do Palácio do Planalto ou do avião para ir para fora do Brasil. Levar a Janja, passear, atualizar o Instagram e fazer alguns acordos com o eixo que não deveria do planeta, Rússia, China e por aí. Então, é possível entender que o nome mais lembrado seria do presidente Jair Bolsonaro. E, de fato, 30%, 37% parece até pouco perto da votação expressiva que ele teve. Então, eu acho que daria para olhar por essa ótica. Mas, lojinha de porcentagem, daqui a pouco sai uma outra aí que o Lula tem mais de 60% de aprovação, Exato. O país está ótimo. Exatamente. Pois não, Silvio, desculpa, te interrompi. Não. Reagir aqui, exatamente. Já vai sair uma outra aí. É difícil, e mesmo porque a gente sabe como em 2022 as pesquisas foram usadas para justificar o resultado do descondenado. O cara descondena e tal, mas como é que eu vou falar que ele vai ganhar a eleição? Faz a pesquisa e diz que ele está na frente. É nítido, tanto é que ninguém quer tocar nesse assunto, né? Eu me lembro perfeitamente, terminadas as eleições, criou-se ali uma ideia de uma CPI sobre os institutos. E a gente usa o nome instituto, mas é empresa, hein, meu? Os caras faturam para boné. Os caras, para fazer pesquisa, é dinheiro, muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, eu estou numa cidade de 400 mil habitantes, Bauru. Uma pesquisa de audiência de rádio aqui, do Cantara, o instituto que substituiu o Ibope depois das vergonhas do Ibope. Você sabe quanto custa para fazer uma pesquisa de rádio em Bauru, Silvio? Você tem ideia? Não faço ideia, Pitoli. Eu vou te falar o valor. R$100 mil. 100 mil reais, não estou chutando não, esse é o valor. 100 mil reais para eu contratar um instituto de pesquisa que vai me trazer um resultado, veja, 100 mil, 900 e não sei quantos entrevistados, acho que 942, se eu não me engano, pelo telefone. Você vai falar para mim que esse resultado é fiel? Eu tenho que pagar 100 mil reais para, de repente, estar dando um tiro no meu pé? Então, tudo é muito caro quando o assunto é pesquisa. Só que a gente usa instituto, parece que os caras estão trabalhando voluntariamente, né? Parece que é coisa, meu Deus, é uma empresa, como outra qualquer, e que foram utilizadas ao longo dos últimos anos para justificar resultados das urnas. Para mim não tem outra maneira de pensar. Só que eu repito, desculpa, colocar no cenário Simone Tebet, ela aparecer com 7%, tá faltando juízo. Está faltando juízo. Não foram regulamentados, não houve uma regulamentação sobre pesquisa, a exigência de uma auditoria externa, nada. Isso, e me lembrava aqui, Pitoli, quando você comentava, temos a pesquisa também do New York Times na eleição do Trump, né? Errou assim, mirou na direita, acertou longe, né? E ninguém fala mais nada. Como confiar, né? Como confiar em institutos de pesquisa? Você confia aí do outro lado, hein?
E aí chega Rafael Barata no nosso chat e fala assim, nossa, Brasil inteligente, autodireita, como é que é? Autodeclara direita. Ué, tá bom para você, né, Rafael? Você deve ser funcionário público, ou talvez assessor do Lula, ou do Haddad, talvez você faz parte do Ministério da Economia do Haddad. Se você, né, discorda de mim, me diga, não precisa ficar rindo. Tá bom para você, né? Deve tá bom. Agora, se não tá bom para você, apoie. O nosso canal tá aqui, ó. Seja um patrono, tá? Não seja o Brasil União e Reconstrução, não. Tá reconstruindo aí pro BPC, a gente acabou de ver, né? E aí, você fica feliz com esse resultado da Paraná Pesquisas? Bolsonaro, se voltar a ser elegível, tá na frente. Mesmo com a Simone Tebet pontuando 7% e o Marçal fora das pesquisas. Meu Deus. Ah, mamãe. Como diria Núbia Ricardo Brazão aqui, olha lá. Volta Bolsonaro, G7 Cisne Lula incompetente. Aqui, olha aí, Saigóia. Não podemos mais andar na rua, pois estamos todos sem as margens todos às margens, né, na verdade, da bandidagem, sem total segurança. Tá aí. Em homenagem aqui ao nosso querido Rafael Barata. Barata faz o L. O Barata fez o L, tá nervoso, que tá no canal, que não fala com o jeito que ele gosta da política. Rafael Barata, errado. Todo bandido usa Deus, pátria e família. Mas são... ele tá acusando o Bolsonaro de ser pedófilo. É grave a sua acusação. Você tem provas disso, Rafael Barata? Aqui no nosso chat, aqui na vertical. Alguém dá um print aí para mandar lá pro Bolsonaro, porque ele tá, ele tá querendo dizer isso. Entendeu? Esse é o nível da esquerda que aparece aqui no nosso canal. Eu peço que, se você está incomodado, amigo, com a informação, e esse seu argumento aí é uma acusação completamente inválida, porque não existe prova disso, você está falando de um comentário, e o Lula, quando ameaçou o Moro de morte, que o PCC estava ali falando que ele queria, que ele tinha um plano contra ele, e ele mete que queria feder o Moro. Para você, tudo bem? Né? Então tá, olha lá, ele tá querendo entrar em debate aqui, gente. Alguém me ajuda aí no chat aí. Temos vídeos no YouTube dele mesmo dizendo que entrou em uma casa cheia de crianças e não chamou a polícia. Tá? Assim como tem gente de esquerda que fala assim, o Bolsonaro matou meu amigo. Mas matou do quê? Matou porque demorou a vacina da Covid. Sem querer defender o Bolsonaro, quem criou a Covid, amigo? Foi o Bolsonaro? Né? Foi um laboratório chinês, para quem não se lembra, porque tem gente que tem memória seletiva. Ele lembra do que ele quer lembrar. Né? Se você quer culpar alguém pelas mortes da Covid, você culpa quem criou aquele bendito vírus. Que até hoje eu falo. Cadê a Organização das Nações Unidas para punir o laboratório chinês? Cadê a OMS, a Organização Mundial de Saúde? Deveria ter um fórum mundial para a proibição. Agora, atribuir ao atraso de um mês das vacinas a um presidente que comprou vacina e que continentalmente, pela dimensão do nosso país, foi o presidente que mais vacinou gratuitamente. Se você tem vacina no teu braço, foi porque ele pagou? Isso é completamente injusto e descabido. E aí não é fazer campanha para direita ou esquerda, não. É constatação. Jornalístico, é só apurar. Você vai ver aí. A quantidade de vacina no braço do povo. Alguém pagou vacina aqui? Eu não paguei. Tomei 3 doses. Tive mais sequela nas vacinas do que da própria Covid. Mas vamos em frente, né? Não é sobre o Rafael Barata que está aqui conformado no chat. Você concorda com o Rafael Barata? Tá bom o governo para você? Você quer a volta da direita? Tô falando do Bolsonaro não, tá? Porque o Bolsonaro está inelegível no momento. Você quer a volta da direita ou tá bom a esquerda? Coloca aí. Manifeste sua opinião. Não tem problema não, eu vou ler todos vocês aqui. Bom, vamos andar virando a página aqui. A gente tem o Bolsonaro falando sobre Adélio Bispo. Você que gosta do caso Adélio Bispo, que é a verdade do caso Adélio Bispo, fica comigo aqui. Acabando já a nossa live. Seja bem-vindo. Você está no canal Brasil Inteligente, jornalista Thiago Parigiani aqui no comando. Eis que surge ele, diretamente da revista Oeste, Faroeste Brasileira, Pavinato, Thiago Pavinato, meu xará, traz aqui um conteúdo, traz aqui um conteúdo que ressurge Sérgio Moro. Eis que surge Sérgio Moro. Tá quietinho ultimamente o Sérgio Moro, né? Depois daquele susto da Lanol derrubaram, aí tentaram lá derrubar ele ficou mais
lapidado o Moro. Será que o Moro já está jogando o jogo do sistema ou ele vai bater de frente com o companheiro de judiciário dele, Alexander of Moraes? Para muitos chamado de Rivaldo, né? Rivaldo Jesus. Quem pegou a piada do Rivaldo Jesus? E para você que está chegando agora, não se inscreva no canal, tá? A gente daqui a pouquinho vai girar o peão da casa própria, que é para você ver a sua inscrição ao vivo aqui no nosso canal, tá? A gente está aí com 75.269 agora, acabou de girar. Então vamos ver se a gente bate aí 75.300 nessa live. Daqui a pouquinho você se inscreva. Se está escrito aqui embaixo, inscrever-se, é porque você não está inscrito no canal. Se está escrito inscrito, só mete o dedo no joinha, compartilhe e daqui a pouco a gente vai pôr aqui para o pessoal que não é inscrito se inscrever. Fala, Pavinato, eis que surge Rafael Barata novamente. Feliz da vida com a presença do Pavinato. Ele deve ser fã do Pavinato também, assim como eu já falei que sou fã da comunicação desse cara sensacional, que já tive o prazer de dividir bancada lá na Revista Oeste. Aliás, o Alemão me convidou novamente, em breve estaremos lá na Revista Oeste. Fala, Pavinato. Eles nem mencionam, sequer mencionam, a questão do impedimento do Alexandre de Moraes. Porque, para mim, a potencial vítima de um atentado é suspeita para julgar um caso. Você imagina, vamos lá, vamos voltar, por exemplo, do síndico. Né? Eu tentei matar o meu síndico, aí sou descoberto, não consigo, aí eu chego lá no tribunal para ser julgado, o juiz é o síndico. Pois é. O juiz é o síndico. O que se inaugurou no Brasil, e fizeram uma ginástica nesse final de semana para dizer por que no caso do Clezão ele foi impedido de julgar os embargos com o plenário e por que nesse ele não é. Nesse ele não é porque ele não está na capa dos autos. Entendeu? Entendeu? É só não constar ele na capa dos autos que ele não é. Tá tudo certo. Então é mentira. Ah, mas não, ele não chegou a morrer. Ah, então não teve atentado? Ah, ele não chegou a ser ferido. Então não teve atentado? A vida dele não correu risco. E não corre mais. Então não teve atentado. Porque senão ele poderia ter até assistente técnico, ele poderia ingressar no processo. Mas não como juiz, como parte interessada na solução do delito. Mas ninguém fez isso. E ninguém fala disso. O STF vai lá, dá uma desculpa esfarrapada e todo mundo tem que engolir esse verdugo invisível. Tem que engolir por inteiro esse verdugo invisível. E mais uma coisa, muita gente fala assim, defendendo o Bolsonaro. Não estou defendendo o Bolsonaro, quero deixar claro aqui, a minha crítica é a mesma desde a Lava Jato. Quando apareceu, antes de aparecer, né, a Vaza Jato, em que o Sérgio Moro trocava mensagens com o Ministério Público, e o Ministério Público é parte. Sendo parte, o Código de Processo Penal diz que é suspeito. Eu falei, isso vai dar merda. E deu. E deu. Mas o Sérgio Moro, ele tinha também por hábito maltratar os advogados na Lava Jato. E eu falava, cadê a OAB? Então, desde essa época. Então, eu não estou fazendo defesa de Bolsonaro, não estou fazendo defesa de golpe, não estou fazendo defesa de direita ou de esquerda, eu estou fazendo defesa do direito. Única e exclusivamente. E parece que a OAB já se esqueceu do direito faz tempo, né, professor? Pave, eu não sou jurista, não sou advogado, mas eu sou um cidadão. E como cidadão eu me preocupo até com o ponto de partida que você e o doutor Tucho apresentaram aqui, quando falaram da questão institucional. Ora, uma instituição, observando a perspectiva da filosofia das ciências sociais, ela é apenas uma regra de conduta. Por isso que você não consegue ver o institucional se você não respeitar o direito. Porque o direito ele estabelece as regras de conduta. Existem as regras de conduta informais, que nem por isso deixam de ser instituições. Mas a instituição, o institucional, ele só se realiza se você respeita o direito. Pelo menos eu posso estar enganado. Mas foi assim que eu aprendi com os grandes mestres que o Brasil já teve. Não com isso que a gente encontra hoje nas universidades, que são aqueles discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos que não conseguem entender quase nada e geram, por exemplo, autoridades desse nível que nós temos. Aí eu caio na questão da OAB. Eu nem me preocupo que a OAB ela seja uma instituição que trate ou tente ser uma liderança da sociedade ou corporifique uma voz da sociedade. A minha preocupação com a OAB é que ela cumpra pelo menos o papel
diante daqueles que a compõem, que são os operadores de direito, que são os advogados. É apenas isso que eu gostaria. E aí me incomoda quando eu vejo um presidente da OAB e diz assim, não, nós temos que verificar as prerrogativas, nós temos que verificar o direito, tem que ser respeitado, tem que ter o devido processo legal. Isso depois de 500 anos de história. Porque, com todo respeito, se nós pegarmos os erros que estão sendo cometidos aqui, foram cometidos antes até da descoberta do Brasil. É o abuso em que a força está se impondo em relação ao direito, porque é o que nós estamos vendo. E aí ele vem e apresenta isso. Eu gostaria, pelo menos, que ele falasse o seguinte, eu quero que não faça mais qualquer ação para impedir que os advogados de defesa tenham acesso aos autos. Simplesmente o juiz pega e diz assim, o senhor é advogado de quem? Praticamente nós estamos vivendo a situação dos anos 30. O senhor é advogado de quem? Não, esse daí, ele não é cristão, ele não é ariano, ele é daquele povo. Então eles são ratos, então você não tem direito, porque você não tem direito de estar tendo acesso, porque rato não tem direito. Era assim que eles falavam lá, e é praticamente assim que eles tratam todos aqueles que são os cidadãos comuns. Essa gente. E detalhe, essa gente de sangue vermelho, não, porque eles também não têm sangue azul. Eles não têm sangue verde, talvez não tenham nem sangue, porque eles colocam como se fosse uma condição inferior de vida. E aí é apenas isso que eu gostaria, que a OAB ela assuma o seu papel diante dos seus, não precisa nem ser diante da sociedade brasileira e nem diante do direito. Se ela pelo menos for reivindicar os direitos que cabem aos seus advogados, ela já estaria colocando o dedo na cara daqueles que abusam de autoridade e aqueles que não permitem o verdadeiro desempenho do processo legal no Brasil. É isso que eu gostaria. Sabe o que me parece? Me parece o seguinte, porque a OAB virou um balcão de negócio. Então não interessa você entrar em rota de colisão com quem está no poder. Quer dizer, dane-se, as favas com o advogado, que não é marido, que não é esposa, que não é filho, que não é filha, que não é sobrinho, que não é amante de ministro ou desembargador. Porque esses podem, hoje, advogar com prejuízo de todos os outros advogados da face da terra. Dane-se o advogado que tem o direito de defesa totalmente avacalhado e aniquilado nesses casos em que não há mais direito de defesa. Sabe para que serve a OAB, professor? Eles estão preocupados, porque eles têm a indicação de desembargador do trabalho, desembargador dos Tribunais de Justiça dos Estados, desembargador federal, ministro do STJ, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, uma vaga no Conselho Nacional de Justiça, a indicação da vaga do Conselho Nacional do Ministério Público, uma vaga na associação, na Agência Nacional de Proteção de Dados e no Conselho Nacional de Política de Proteção de Dados. Então, a OAB sempre tem uma vaga ali. Pave, só 2 frases. O problema é que o grosso da advocacia, o grosso das partes que compõem a OAB não são esse é um mínimo. Isso é um pequeno pedaço. Isso aí é essa multidão de indivíduos que não têm esses privilégios é que compõem. E tem um detalhe, cedo ou tarde, eles vão sucumbir diante do fato de não terem respeitado os seus. E os seus são a grande maioria. Exato, mas a OAB virou um Senado. Virou um Senado. Você está lá, ele não tem a emenda da advocacia, mas você recebe de todos os advogados, os estados mandam um dinheirão para o federal, e os estados e o federal, eles têm essa moeda de troca. Olha, ou você anda bonito, porque são aquela minoria, são uma minoria, não são a maioria dos advogados. É uma casta privilegiada que tem moedas que podem ganhar muito dinheiro. Existem denúncias. A gente viu essas denúncias do Mato Grosso. Foi no Mato Grosso, Goiânia, alguma coisa assim? Mato Grosso. Você quer ser desembargador? Custa tanto. Você quer ser ministro? Custa tanto. Fora que eles disseram que talvez tivesse um membro do STF envolvido e eles não publicitaram o nome, porque segundo eles era só investigação e não deram o nome. Exatamente. Mas aí com o Bolsonaro... Os que estão investigados agora, os oficiais, todos foram jogados no lixo. O relatório da PF em relação a esse caso do suposto golpe, tal golpe, ele era sigiloso, né? Então como é que o STF já está dando pareceres de que ele achou bom ou não o relatório? Ô, Favi, você tocou num fato importante, que é muito importante dizer isso. Não há um viés político nessas posições. Quer dizer, tal qual você, eu
fui um combatente das posições de Sérgio Moro na época da Lava Jato. Exato. E quem era combatente? E a gente de era Sérgio Moro, comunista. claro, Hoje era a gente é pró-Lula, fascista. Era pró-Lula, porque o objetivo era o direito. E assim a gente vai. Eu era comunista, agora eu sou fascista. lógico. Na verdade, eu só sou um jurista. Só queremos o direito, mais nada. Até porque, Babi, hoje, né, essa deturpação do direito que interessa para a esquerda, amanhã vai se virar contra ela. Né? Isso. Vai deixando o monstro crescer, sabe onde vai acabar Porque o isso. Lula também foi indiciado, Sim. Isso. mas não foi tentativa, né? A gente sabe. É que não foi tentativa. O pau que bate em Chico não bate em Francisco. O pau que bate em Francisco não bate em Chico Buarque, assim vai. Opa, Bibi, rapidamente, assim, quando eu vi essa notícia, até pareceu uma boa notícia. Puxa, a OAB acordou, né? Até me lembrou aquela capa da revista The Economist, que constatou agora, com 2 anos de atraso, que o Brasil está errado na política fiscal, que o Lula está errado, né? Demorou 2 anos, né? Então a OAB acordou, ok. Só que eu tenho uma má notícia para dar. Porque a nota da OAB não tem esse objetivo que a gente está debatendo aqui. Porque esse não foi a mensagem principal. Eu estava olhando aqui no site, a nota da OAB começa repudiando os atos de violência, a polarização no Brasil. Só no 3º parágrafo que ela fala isso. Então dá a impressão de que a OAB acordou e emitiu uma nota dura. Precisamos respeitar o dever. Não, está no 3º parágrafo. Ela não tem intenção nenhuma de tocar no assunto, não deu nome de juiz, de ministro, não citou ninguém. É uma nota covarde, frouxa, que não leva a lugar nenhum. É um absurdo. E eles, nessa mesma nota, eles também falam que as lideranças políticas não podem inflar os seus discursos. E eles começam com isso. Para propagar o ódio, aquela coisa toda. Enfim, o OAB sendo a OAB. OAB sendo OAB. Só serve para quê? O tampão. Quando falam a OAB está tão irrelevante, vou me pôr no Conselho de Ética de novo. Porque você sabe que agora eles também... Não, então o TED agora, ele abre processos ex officio da instituição contra o advogado que fala mal da OAB. Sabia? Poxa. Pois é. Exatamente isso. Então não faz a piada, vamos Virou para a próxima. moda no Brasil, virou moda. Ditador tendo OAB. Agora, então, primeiro C, você curte, que é o preço desse programa. É duro, né? É duro porque aqui a gente tem... Por que eu trago, né, o Pavinato? Porque ele é jurista. Ele manja de direito mais do que eu, sou jornalista. Diferentemente do que pensa aqui, sou petista. Ó. Tem um cara aqui na vertical que está escrito sou petista. E tem o outro que é o Rafael Barata. E eu agradeço muito a participação de vocês aqui, porque vocês são o contraponto. Tá? Apesar de um monte de besteira que vocês falaram aqui agora, que eu sou pastor, que eu estou pedindo pix para idoso, né? Não tem um problema, só que você está num canal que vai ler o que você está escrevendo aqui. Então toma cuidado com as besteiras, porque eu não estou aqui para te agredir, eu não estou aqui só porque o seu nome é Rafael Barata, para chamar você de inseto. Porque eu posso te prejulgar pelo seu nome que está aqui. Você está me prejulgando, você está falando que eu sou um pastor. Você tem que ter provas das coisas que você fala. Né? Então está falando besteira, mas eu não sei, às vezes você tem 5 anos de idade, ou tem a idade mental de 12, então tudo bem, tá tudo certo. E não é porque você fala o contrário do que eu penso aqui, que eu vou te maltratar, tá bom? Só que sempre com educação. O Will tá aqui, né? O petista não mostra o rosto, nem o nome, tá rindo. O sou petista escreve sou ladrão. Ah, não, escreveu só ladrão. Pensei que ele tinha sumido. Né, que eu sou ladrão. Então, gente, não é o intuito ficar debatendo, entrando em atrito ou agressões aqui no chat, beleza? Tanto que eu não bani vocês dois, eu poderia clicar aqui e banir. Não, isso é ditadura. Né? Aqui não tem ditadura. E aí vem o Luiz Flor e mata a charada. Mata a charada da minha filosofia no canal. Tá? O que aconteceu? A gente põe na Globo hoje e vê só o jornalismo falando bem da esquerda. Por quê? O governo patrocina. E aí você que é o sou petista e o Barata, falem que eu estou errado. Tá? Você confia hoje no jornalismo da Globo? Você confia hoje no jornalismo da Globo News? Dos canais que recebem dinheiro do governo para passar o jornalismo e as informações para vocês? A resposta, na maioria das enquetes que eu faço aqui, é sempre não. Por quê? E por que tem aqui o Pix dos patronos? Porque aqui não tem o Brasil União e Reconstrução. Para balizar o que eu estou pensando. E eu estou trazendo notícias que estão na Folha de São Paulo. Que é um veículo consorciado. Para quem não sabe, se você não sabe, se vocês dois aí, o petista e o Barata, não são jornalistas, existe um consórcio de mídia hoje. Que recebe dinheiro do governo e, obviamente, lapida. Então você não vê o fuck you Elon Musk da Janja nisso. Você não vê quando o Lula fala que quer ferrar o Moro, feder o Moro, nisso.
Você só vê coisas favoráveis. E quando vem o desfavorável, que é o que acontecia com o Bolsonaro, dá aquela passadinha de pano. Quando o filho do Lula é acusado de agredir a esposa ou a ex-esposa, você não vê nos grandes veículos. E isso me incomodou. Por isso que eu montei o canal. E como jornalista independente, tá? Diferentemente do que vocês pensam aí, que eu sou pastor, que não sei o quê, eu tenho outras empresas, tenho os meus negócios, eu não preciso disso, mas eu adoro estar aqui com vocês. É o trabalho que eu mais gosto de fazer. Essa interação, essa discussão, esse debate. Mas tirar as talas do olho de vocês, para que vocês consigam enxergar o Brasil do jeito que é. Todo mundo estava pondo a esquerda porque falou que a direita estava prejudicando o Brasil. A gente está vendo que não. A gente está vendo a direita na Argentina arrumar a economia argentina. E a gente está vendo a esquerda acabar com a economia brasileira. Ou para você tá bom o dólar a 6? Você acha que é o dólar que sobe ou é o real que cai? Me responda, meus dois especialistas da esquerda aqui. Sou o petista e o Barata. Respondam. É o dólar que sobe ou é o real que cai? O que você acha que está acontecendo para o dólar valer 6? Não precisa ser. Olha lá. Moeda única. Olha as ideias. Você acha em sã consciência, eu sou petista, fora dólar, você acha em sã consciência que alguém vai conseguir derrubar o dólar? Eu não sei quantos anos você tem, mas a vida inteira o dólar ditou o rumo da economia mundial. Tanto que quando você fala que alguma coisa é importante, você fala assim, nossa, alterou o valor do dólar. Não existe derrubar o dólar, não existe construir uma moeda. O Brasil já teve uma moeda aqui, você lembra do cruzeiro, do cruzado, o cruzado novo, do cruzado de esquerda, do cruzado de direita na tua orelha, que é um monte de papel que você tinha no bolso que não valia nada? Você ia com 1.000 cruzeiros, eu lembro bem, eu ganhava do meu avô 1.000 cruzeiros, era uma nota, assim, tinha um barão, acho que era o barão de Mauá, e eu ia com 1.000 cruzeiros, eu comprava 3 docinhos na casa de doce, era um pingo de leite, uma teta de nega, que hoje não pode falar teta de nega, né, hoje é Dantop, sei lá, o merengue, era uma teta de nega, era um pingo de leite e era um coração de abóbora, que eram os doces que eu mais gostava. Comprava com 1.000 cruzeiros. 1.000 cruzeiros. Hoje com R$5 você compra. Então a gente não pode voltar ao que era. A gente não pode entrar nesse discurso bico doce da esquerda. Olha o que está fazendo com o BPC Loas. Você tem parente que é Loas? Você tem uma pessoa na sua família que não contribuiu com o INSS, tinha um benefício de prestação continuada? Isso pode acabar. É muito grave. Tá? Então agradeço a democracia do YouTube, que permite canais, não só o meu, mas vários outros, que vêm aqui na tentativa de salvar a democracia do país, de trazer informação direta e reta para você, sem passar pano para ninguém, porque está sendo patrocinado. E é por isso que eu peço sim aos apoiadores do canal que fortaleçam a gente sendo patrono. Ninguém é obrigado a dar nada. Eu não sou chantagista, não, que nem pastor de igreja, como você está falando aí, que eu já cansei de ver Malafaia falando: o tempo da televisão é caro, meu amigo. Me ajuda, senão eu não vou fazer o programa. Não, eu vou fazer o programa com a sua doação ou sem. Mas se você apoia, se você se conecta com a minha opinião, tá aqui a forma de você contribuir e se sentir dono desse canal aqui também, assim como eu. Porque logo, logo, ó, vai ter uma plaquinha, tem uma aqui, vai ter outra aqui, ó. E eu quero que essa placa seja sua também, seja dividido com você. Mesmo que você tá aqui achando que eu sou gado, me ofendendo, falando um monte de abobrinha, que você fique aqui no canal e me conheça, porque eu te perdoo porque você não me conhece. É o primeiro dia que eu vejo esses dois aqui e eles estão literalmente causando no chat. Mas fiquem à vontade, tá? Pode continuar aqui que tá tudo bem. Cigóia vem aqui e fala que o Barata tá desatualizado, o Lula acabou, é um safadão, né? E a gente tá chegando à parte boa da live. Ah, amigo, aqui é sem enrolação, são 4 temas por live. A gente tá indo pro quarto, que é simplesmente o grande hit aqui do canal. Todas as vezes que a gente traz ele, né? Para quem não se lembra, dia 6 de setembro de 2018, um cidadão lá em Juiz de Fora estocou uma faca na barriga do então deputado federal, candidato à presidência, Jair Messias Bolsonaro. A ideia, eu acho que era matar o Bolsonaro, já falei várias vezes, a gente apurou o caso Adélio aqui ao extremo, e eu falei que eu não ia voltar com esse assunto, mas o Bolsonaro foi na revista Oeste e falou com o Augusto Nunes, né? Vou pôr aqui, ó, tirar a legenda para ficar legal. Falou com o Augusto Nunes a respeito do que aconteceu naquele dia,
Adélio está vivo, ninguém deixa o Cabrini entrevistar o Adélio. Né? Vocês têm a resposta aí do que aconteceu lá no dia do barato. Desatualizado, vocês, menor desemprego da história. Fim do ano agora, né? Chavinho começo do ano. Tá? E aí a escala também da deputada lá da Erika Hilton, também você concorda? Do fim da 6x1? Vamos ver o pensamento de vocês aí para organizar esse país. Fala pessoal, meu nome é Thiago Parigiani e você está aqui prestes a ser mais um dos inscritos que querem um Brasil mais limpo. Eu sou jornalista e eu cansei dessa imprensa em crise que quer falar mal da esquerda porque recebe dinheiro, quer falar bem da direita porque tem algum interesse. Aqui você vai ouvir a verdade, nada além da verdade. Se você cansou da imprensa tendenciosa, quer um jornalista independente, conservador, que vai falar a favor de um novo Brasil, de um Brasil mais limpo, eu convido você a se inscrever e mais, ser um patrono aqui desse canal para você apoiar a nossa independência editorial. Aqui você vai ter a verdade, nada além da verdade. Se inscreva nesse canal e venha comigo para uma nova jornada de um Brasil muito mais limpo, justo e transparente. Thiago Parigiani, jornalista, me siga, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal Brasil Inteligente.